eu penso, né, e aí é uma visão muito particular, de que para se perceber e se identificar com o processo de, codependência, a gente tem que olhar para a rotina. Eu acho um caminho, um início muito interessante, né, perceber a rotina. Como é que tá a rotina desse familiar depois que o familiar dele foi para o tratamento? Como é que ficou? O que que faltou ali? O que que sobrou? Né, o que que sobrou de vida? E aí, com essa sobra, a gente consegue entender e medir o nível da codependência, né? Porque se não sobra nada para mim, né? Se eu não tenho as minhas atividades, se eu sinto aquele vazio avassalador, eu tenho aí um sinal de alerta, né? Porque um dos primeiros sinais da codependência é essa necessidade de viver a vida do outro. E viver no sentido de aparar as arestas da vida do outro que não estão funcionando, né, de segurar e de tentar fazer com que a vida dele continue caminhando, apesar das consequências da adicção, né. Então, o primeiro processo de identificação, ele vem pela rotina, para mim. É o que eu costumo perguntar para os familiares, né: "Tá fazendo o quê?" Mas: "Ah, tô aqui pensando o dia inteiro." Codependência, né. Eu ia até colocar também nesse aspecto, então já que você já colocou do aspecto, enquanto o adicto ele foi internado, né, esse mesmo ponto da rotina, puxando antes mesmo de uma internação, né, vamos supor que tenha aqui tem pessoas nos assistindo que tenham algum adicto em casa, que ainda não chegou no tratamento e eu ainda quero entender se eu tô adoecida ou não. Mesma coisa da rotina, mas tentando perceber, assim, eu consigo colocar limites, né, ou eu tô sempre tentando arranjar um jeito de fazer o meu familiar que é adicto, não piorar, e eu deixo de fazer o que eu ia fazer, porque eu fico preocupado com o que é que ele vai fazer, Sim. né. Então eu já tive pessoas que deixaram de, por exemplo, eu tinha uma paciente que ela deixou de passar o Natal com a família do pai, porque a mãe, com problemas com álcool, iria ficar em casa. E a mãe estava sem beber há um tempo, porém ela ficou com medo da mãe naquele dia recair, porque era uma festa fim de ano, era Natal e tal. Então ela preferiu não ir, né. Então assim, eh, o que você tem deixado de fazer já para ficar vigiando aquele adicto, para ficar realmente tentando entender como é que tá, como é que não tá. Então esse ponto da rotina, antes mesmo de uma internação, eu acho que já é válido prestar atenção para saber como é que tá esse movimento, né, para se perceber. O autocuidado é outra coisa também que muitas vezes o familiar do adicto vai deixando de lado, né, ele vai deixando de ter alguns cuidados, né, sei lá, uma mulher vai deixando de ir para o salão, porque realmente fica mais preocupada, não consegue ter tempo, Sim. né. E outra coisa que eu acho muito importante é as ajudas. Que tipo de ajuda eu estou dando para esse meu familiar adicto? Eu estou, de fato, proporcionando ajuda ou eu estou fazendo por ele? Porque o fazer por é diferente de ajudar, né. Eu ajudo é oferecer meios que aquela pessoa faça algo, né. Vamos levar em consideração que sejam pessoas adultas ou pelo menos pessoas que já tenham aí uma capacidade de fazer coisas sozinhas, né, e estejam aí nesse problema da adicção. Então, para a gente identificar como é que está o processo desse familiar, um ponto muito importante é perceber o que é que eu tenho feito por ele, Uhum. né, porque se eu estou fazendo por ele, já tem alguma coisa errada, Sim. que ele precisa fazer, né. E aí tem muito cuidado com essa questão de também evitar, que o adicto sofra as consequências do uso dele. Porque eu fico com pena, mas é porque o bichinho, mas é porque eu não aguento ver meu filho sofrer ou marido, enfim. Então a gente precisa ter muita atenção em relação a isso. Perfeito. E voltando a falar em pesquisa novamente, existe uma correlação da codependência com os níveis de cortisol no corpo. Tem algumas pesquisas que se voltam para isso, né, e que mostra que o nível é elevadíssimo, né. Cortisol é o hormônio de estresse, né. Então, tá estressado, né, já percebe aí, como é que tá teu humor? Tá ansioso, tá ansiosa, tá com dificuldade de se concentrar, de fazer as tarefas do dia a dia, tá pensando demais, preocupado demais, isso aí já mostra uma alteração no funcionamento psíquico. E aí, como a gente está falando, a codependência, ela é um adoecimento, né, e esse adoecimento, ele vai se manifestar de diversas formas, inclusive, no desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, né, transtorno de ansiedade generalizada, um transtorno depressivo maior,
entre outras coisas que podem ser ativadas com esse processo de adoecimento. Eu vou falar aqui uma situação para ver se vocês concordam também. Vai. A Mariana ela falou sobre como ajudar meu familiar, se eu estou realmente ajudando ou se eu estou fazendo por ele. Eu sou casado há 12 anos com uma pessoa que também é dependente química. A gente nunca deu uma ajuda um para o outro. Por isso que a gente está junto até hoje. Porque na hora que se ela olhar para mim e falar assim, meu, você tá doente, vai procurar teu padrinho, vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Vai fazer um seu, enfim. Essas ajudas, elas causam brigas. Sim. E assim eu vejo o codependente. Porque às vezes eu chego para qualquer dependente químico e dou uma ajuda, eu não estou dizendo aqui dentro de casa, mas eu estou na clínica lá, vejo o fulano vem conversar comigo, eu falo, meu, vamos por aqui e tal, talvez você esteja insistindo nesse caminho, vamos seguir outro. Ele me escuta. Se a mãe dele chegar para ele e falar isso, a primeira coisa que ele faz, que nada, a senhora tá é doente, a senhora tá é me perseguindo, tá entendendo? Vocês concordam com isso? Vocês veem isso acontecer? Vocês têm Sim, sentido isso, faz sentido. né? É, Porque principalmente mãe, sim, sim. principalmente mãe, quando começa a conversar sobre qualquer coisa, né? Então, e qual seria a melhor forma de ajudar? Se não é o falando? Escuta essa, é uma dica de ouro, hein, gente? Ó, escuta essa, hein? Pega essa informação aí. Tá. Vou colocar um exemplo meu, pessoal. Ah, Tá? legal, esse é o melhor. Isso serve para várias áreas da vida, tá? Não só para codependência, né? Mas para questões de adoecimento que envolvem família. Existiu um momento específico que eu precisei me envolver no processo de um familiar, processo de saúde mental, sendo que eu sou familiar. Eu não sou profissional dentro da minha família, eu sou familiar. Então, a minha ajuda, ela se limita a direcionar para tratamentos. Precisa de ajuda de companhia para ir no psicólogo? Vamos no psicólogo juntos. Precisa de ajuda? Precisa que eu marque o psiquiatra e te leve lá com você da primeira vez? Vamos juntos no psiquiatra. Então, assim, eu, na condição de profissional da área da saúde, eu preciso reconhecer o meu limite, porque eu sou familiar. Então, a minha ajuda ela precisa ser direcionada, né? Ela precisa ser, ela não pode ser, na verdade, uma ajuda que passa pelo outro aquilo que só ele pode fazer. Então, muito mais do que falar, do que tentar terapeutizar, do que botar para fora, por que que eu não posso ser essa pessoa que direciona, né? Que pega na mão, no sentido não de pegar na mão de puxar, mas de caminhar juntos, né? E acompanha talvez numa primeira consulta. Ah, eu quero conhecer uma clínica. Vamos juntos conhecer uma clínica, né? Então, penso que essa ajuda familiar ela vem muito nesse sentido de ser ponte, né? E não o carro. Isso é a ponte, Legal. né? Perfeito, acho que isso complementou exatamente o que eu estava colocando, né, na questão de ajudar, mas não fazer por, Exato. né. E aí, só complementando, já concordo, obviamente, vejo que é 100% isso, e só, complementando a questão de impor limites. Eu acho que é muito importante o familiar ele conseguir colocar esse limite que ajuda muito o outro. E tem aquele bom e velho aquela boa e velha expressão, frase, né, que eu não posso mudar o ao outro, eu só posso mudar a mim mesmo. Então, partindo desse princípio, nada como limite para ajudar o outro também a se reconhecer no lugar dele, né. Então eu acredito que uma forma de ajudar o outro é conseguindo colocar alguns limites na nossa relação, daquilo que vai me atingir, daquilo que vai vir de mim, que vai vir para mim, que vai da de mim para outra pessoa, e eu acredito que esse é um ponto muito importante de como ajudar de uma forma mais saudável, tanto para o adicto que vai receber, até mesmo talvez ele até valorize mais, porque não vai ser aquela coisa imposta, vai ser aquela coisa de: "Quer? O que eu tenho é esse movimento aqui, não quer? Tudo bem, respeito o seu espaço, né, você respeita o meu, aqui comigo é assim, assim, assim". Então, sempre tentando estabelecer esses limites, dentro do possível, que também a gente sabe que quando já está dentro de um processo de adoecimento, os limites eles são muito complicados de serem impostos, né, mas é sempre importante, deixar aqui ressaltado de que é o que vai mais ajudar, é a questão aí do impor limites.
Perfeito. Isso tu falou uma frase aí, Mari, que eu gostaria de frisar aqui, porque é muito importante. Aumenta só um pouquinho sua voz. Estão Tá. reclamando aqui do áudio. Tá baixo o seu. Sou eu não, viu? É o Microfone. microfone, não sou eu. Mari, ela falou sobre a questão de impor limites, né? E aí ela puxou uma frase muito interessante, que o limite que a gente está falando aqui não é impor limite no adicto, no seu familiar. O limite é próprio. A gente Sim. impõe limite na gente mesmo, né? Na forma como as pessoas se relacionam. Mas o muro, a parede, eu levanto dentro do meu terreno. Não é no terreno alheio. Então esse limite ele precisa ser colocado na gente, no nosso Uhum. comportamento, que é aquilo que a gente consegue controlar, né? Eu só consigo Exato. controlar a mim. Sim. Então, é importante frisar isso dentro desse processo, né? E interessante falar que as relações de limites, elas estão no identificar os limites, né? Sim. Mas que tipo de limites, né? Por isso o processo de autoconhecimento, Perfeito. né? O limite é para mim ou é para o outro ou para as nossas relações? Na verdade é para os três, Sim. né? Quais são os limites que eu preciso impor? Às vezes é colocado como que tipo de ajuda quando eu estou facilitando, como você falou, né? Do caminhar. Alguns talvez eu vou ter que pegar lá na mão e levar para o psicólogo, né? Outros eu vou dizer assim, tô aqui, pode ir lá, qualquer coisa, conta comigo, Sim. né? Mas aí eu preciso identificar nesse momento qual o limite do outro e qual o meu limite, né? Muitas vezes aquele familiar, aquele codependente que diz sim pra tudo. Uhum. Aquele tipo bombeiro, aconteceu um problema na família, pode ser não só na dependência química, mas aquele que a Liga pra tia fulano. liga, a Sim. prima, tia teve um problema, já sei com quem eu posso ligar aqui pro Uhum. palácio. Eu sei que o palácio vai me ajudar, né? Eu Então, tenho muito desses, viu? isso. E aí a pessoa não consegue impor seus limites, não só com o dependente químico, né, ter o seu familiar, mas ele conseguir identificar que ele tem dificuldade, né, de dizer um não, de ser permissivo, Sim. né, de já se esconder, muitas vezes sempre satisfazendo a vontade do outro, né, às vezes até para se sentir vivo, Uhum. achando que dessa forma, né, não que isso não faça um sentido, né, mas qual o limite disso? Até que ponto isso é uma relação saudável? Ou até que ponto isso é um aproveitamento e eu estou ainda mais alimentando o meu processo de adoecimento, né? Porque ao mesmo tempo que eu me sinto vivo, não dizendo não, eu me sinto angustiado, né? Impotente, quando alguma coisa não acontece, eu não consigo resolver aquele problema, por exemplo, Sim. né? Muitas vezes o problema da dependência química. Uhum. Isso fala muito de crenças, tá, Thaís? De crenças que a gente vai criando e vai desenvolvendo ao longo do nosso processo, né? Enquanto ser humano, todo ser humano possui suas crenças funcionais ou disfuncionais. E aí, dentro da codependência, é muito comum a gente ver esse desenvolvimento dessa crença de que eu preciso estar ali, eu preciso fazer tal coisa. E aí, qualquer movimento que seja contrário a isso gera muita angústia, Sim. né? Eu falo com familiares que dizem: se eu deixar de fazer, o negócio não vai acontecer, né? Ele não vai ficar bem, ele vai morrer, vai acontecer alguma coisa. E aí, essa frase ela já carrega um processo disfuncional, né? Se eu soltar a mão do outro e a partir disso ele não funcionar,